Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje é quinta-feira e é claro que nós estamos reunidos para falar sobre saúde. Deixa eu te lembrar, nós estamos ao vivo através do Instagram, do YouTube, do Canal 10 e você sempre consegue nos acompanhar, sempre consegue compartilhar o nosso conteúdo sobre saúde com seus amigos, com seus familiares, com quem você estiver lembrando dessa pessoa ao decorrer do programa, tá bom? Hoje a gente vai relembrar algumas entrevistas e convidadas que já passaram por aqui algumas vezes. E a gente vai começar essa quinta-feira falando sobre lipedema. Esse problema, essa doença que ficou conhecida recentemente, ou mais conhecida recentemente nas redes sociais, por algumas influenciadoras relatarem que tem um diagnóstico e estão fazendo tratamento. E a Gabi Barbosa, que é nutricionista, vai explicar pra gente como é que a alimentação pode influenciar para o desenvolvimento dessa doença ou até para amenizar os sintomas. Vamos conferir. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, a Gabi Barbosa, que está pela segunda vez aqui. Sim. E é nutricionista. Gabi, é um prazer te receber para falar sobre esse tema tão interessante. Obrigada, Beatriz, pelo convite e bom dia a todos. E vamos conversar sobre o lipedema, que é um assunto bastante em alta e pouco diagnosticado. Exatamente. Para quem nunca ouviu falar do termo, vamos só escutar como é que você pode explicar e a gente vai rodar um vídeo bem legal para vocês verem. Bem, o lipedema, hoje em dia, ainda é subdiagnosticado, então são poucas mulheres que conseguem ter. E por que tem esse subdiagnóstico? Porque alguns médicos não estão preparados para estar atendendo essas mulheres, não é? Por questão de ser similar à obesidade, ser similar à celulite. E nós devemos realmente ter uma atenção maior porque causa bastante desconforto. Como é similar, e você está explicando pra gente, vamos assistir um vídeo pra gente entender melhor? Pode soltar. Engordei, assim, em 2 anos eu engordei 60 quilos. Eu cheguei aos 212 quilos e me afundei. Perdi minha vontade de viver, de cuidar de mim. Só comecei a notar quando as minhas pernas começaram a criar feridas no meu quadril. Começou a sair um líquido, né? E eu não entendia, porque eu não via ninguém assim, mesmo com uma obesidade de 200, 300 quilos que a gente vê na TV, né? Mas eu nunca tinha visto ninguém assim com aquelas coisas nas pernas igual estava em mim. E eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Mas eu ainda não tinha força para poder me cuidar. E ninguém sabia, eu me escondia embaixo de vestidos longos. Os meus pais, a gente morando na mesma casa, mas eles não sabiam. Ao total, eu perdi 72 quilos, graças a Deus. E não foi fácil, mas assim, me ajudou muito. Assim, é outra vida hoje em dia. Você tem ideia do peso que tem aqui na região das coxas? O Dr. Fábio falou que aproximadamente uns 50 quilos de lipedema. A terapia mudou completamente a minha vida, me deu vontade novamente e até me conectou com Deus, porque naquele período eu fiquei... O luto fez com que eu perdesse a minha fé, porque quando a minha prima ficou doente, eu tinha certeza que ela ia sair de lá com vida. As pessoas falavam pra mim que não, mas eu tinha certeza. A minha fé que ela ia sair era tão grande. E quando eu perdi ela, foi como se Deus tivesse tirado ela da gente, sabe? Eu fiquei com uma raiva muito grande, muito magoada. Hoje eu já perdoei a Deus e eu sei que Ele me perdoou pela minha raiva, pela minha mágoa. Eu pensei com Deus, eu escutei um louvor da Gabriela Rocha, que o nome do louvor é Diz. Eu lembro quando eu ouvi esse louvor, eu coloquei a coberta assim no meu rosto, eu falei com Deus, que naquela época eu ainda estava magoada com Deus, eu nem orava, não pedia nada, mas naquele dia eu me conectei com Ele e falei assim, se for da sua vontade que eu saia daqui, que eu tenho uma segunda chance, então deixa eu sair daqui com vida, mas se for para acontecer alguma coisa comigo em casa, né, em outro lugar, que aconteça aqui, né, para não gerar sofrimentos para minha família. Aquele dia a médica me deu alta, como se fosse assim uma resposta, sabe, de Deus, assim, vou te dar a segunda chance, mas se cuida, né, aproveita ela. 1 ano depois
eu comecei a fazer atividade física, eu comecei no cross e eu gosto muito. Hoje eu faço aula de dança também, hoje eu gosto muito, né? Me faz bem, tanto pro corpo quanto pra cabeça também. Quando a gente prioriza totalmente as pessoas à nossa volta, a gente acaba esquecendo da gente. E isso não é bom pra ninguém, porque eu era uma pessoa triste. E eu sei que as pessoas, tanto meus pais, os meus tios, a minha tia, que sempre cuidou de mim como uma mãe, eu sei que eles me viam como uma pessoa triste, né? Independente de religião, assim, hoje eu não me defini assim, em nenhuma religião, mas eu tenho Deus no meu coração bem profundo. Eu falo com Ele todo dia, eu faço meu devocional, eu agradeço a Ele, eu me desabafo com Ele e é muito bom. A fé, né, independente da religião, traz essa calmaria pro coração. Pode estar... O mundo está caindo na tua cabeça, mas se você tem Deus, você confia nele que vai melhorar. Isso dá uma calma, uma tranquilidade. Gabi, a gente conheceu aí através desse vídeo a história da Tamires, mas o estágio dela já estava bem mais avançado, né? Exatamente. O estágio dela já é um estágio 5, que com a nutrição vai melhorar alguns sintomas, porém, realmente o caso dela é cirúrgico. Mas quais são esses sintomas que a gente pode observar e às vezes até perceber em casa e procurar o profissional? Bem, é bom a gente iniciar falando como realmente a doença ela começa, né? Ela é realmente uma doença crônica, que tem problema de metabolização da gordura em si, não é? Nós temos a célula de gordura, normalmente, porém, quem tem lipedema, essa célula, ela hipertrofia e ela vai formando fibroses. Vocês podem ver que ela tem colchões, né, na perna dela, e ali realmente é gordura. Então, como é cirúrgico, o estágio dela, o interessante é, nos primeiros sintomas, sinais, procurar ajuda. E a nutrição, ela não cura, mas ela consegue aliviar, amenizar e controlar a doença nos estágios iniciais. Então, é muito importante sempre estar acompanhando. E como é que se inicia? Ainda não tem assim, uma causa realmente fechada, porém, já se sabe que o seu início tem de cunho hormonal. Então, pode acontecer na primeira menarca da menina, não é? Na gestação e na menopausa. Então, nesses períodos, pode desencadear o lipedema. Tem as questões genéticas, né? A mãe tem, a filha vai ter ou não, né? E obesidade. No caso Da Tamires, da Tamires, no vídeo, ela bem fala que o processo dela de lipedema iniciou com a obesidade. E é muito confundida com a obesidade. Exatamente. Falando um pouquinho sobre os estágios que você citou, a gente tem uma foto. Coloca pra gente, por favor, Daniel, uma imagem que são 4 pessoas, 4 pernas a gente Sim. mandou aí. E aí a gente vai conseguir entender melhor um pouquinho sobre os estágios, né? Sim, que você estava com falando certeza. também. Porque no início os sintomas vão ser muito diferentes de algo que aconteceu mais na frente. Pode sentir um cansaço nas pernas, formação de varizes, porque os vasos capilares vão se tornar mais fragilizados. Então, aquelas mulheres que têm um problema realmente com varizes, muitas vezes tem que trabalhar o lipedema para melhorar as varizes. Não importa, né? Muitas fazem tratamento de varizes, melhora e pouco tempo depois volta. Então, o porquê que está acontecendo isso? É tratar realmente o que está causando. O interessante que você falou também é que o fator da família hereditário vai contar. Então, às vezes a mãe nunca diagnosticou por falta de oportunidade, por questões financeiras, vários motivos que podem acontecer. Sim. E a filha tem também, acaba que a família toda sofre com aquilo, às vezes tem essa região um pouco mais inflamada, um pouco mais inchada, Sim. como a gente viu o vídeo, e ninguém sabe o que é, pensa todo mundo que é o corpo da família, isso acontece também? E muitas vezes, assim, podem gerar uma dúvida. Por quê? Porque o lipedema da mãe
pode ser mais ameno, não é? Menor. Então, essa distorção de tamanho pode ser menor e não ser, vamos dizer assim, gerar dúvidas em relação à genética da filha, se for realmente uma desproporção maior. Tem a questão da inflamação, se a filha estiver mais inflamada, realmente as células de gordura elas vão ser mais hipertrofiadas. E outra coisa, a mulher ela tem que cuidar do seu intestino. Por quê? Porque essa doença está muito ligada ao estrogênio, e o estrogênio é um hormônio bom, né, da mulher, ele nos ajuda. Porém, com o estrogênio, nós excretamos, né, pelo nosso intestino, juntamente com as fezes. Porém, numa disbiose, esse estrogênio, muitas vezes inativado pelo fígado, é ativado por bactérias e volta para o nosso organismo em forma de estradiol, que já é um tipo de estrogênio ruim. E essas células de gordura são dependentes de estrogênio, o que vai ter um acúmulo, e a gente tem que trabalhar essa detoxificação do hormônio, para ele não voltar mais. Aí na foto, né, tem o estágio 1, 2, o 3 e o 4. Quem tem o estágio 1, muitas vezes trabalha muito a perna, faz dieta, faz academia, porém não melhora. Então, a gente vai estar trabalhando com a dieta, né? Uma dieta direcionada para esse problema. E, assim, tem exames, como a calorimetria, que vai realmente dizer como está a taxa metabólica dessa paciente e vai ajudar mais ainda nesse processo. Nós temos, não somente na perna, né? Tem o tipo 1, que vai ser ali nos glúteos. O tipo 2, que vai ser dos glúteos ao joelho. O tipo 3 vai ser dos glúteos ao tornozelo, vai ser a perna toda. O tipo 4 vão ser nos braços. E o tipo 5 é só na parte inferior da perna, né? Do joelho ao tornozelo. E é importante falar, Beatriz, que tem uma característica bem importante em relação ao lipedema, que ele forma um garrote. Então, assim, a perna toda inchada, quando chega no tornozelo, tem um garrote, que é como se fosse um anel ali, e o pé é magro, não é? Permanece. E no braço também, tem mulheres que só tem nessa parte aqui de cima, e outras que tem no braço todo e geralmente tem um garrote aqui. E a mão magra. Nesse estágio 4, que é um estágio mais avançado, ele já se une o lipedema com o linfedema. Então, vai haver o comprometimento dos vasos linfáticos e vai ter um inchaço maior, uma retenção de líquido. Interessante a gente pensar, então, que às vezes a pessoa em casa pode até ver esse garrote no seu próprio corpo. Com certeza. E já perceber que pode ser um sintoma e procurar um médico. Procurar uma ajuda. Perfeito. Então, você em casa, se observando mesmo no espelho, né, se conhecendo, com certeza, pode entender, pode ir observando e procurar um profissional, se notar algum desses sintomas. Exatamente. É muito importante. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, não sai daí que a gente volta já para conversar mais um pouquinho. Já estamos de volta. Na manhã dessa segunda-feira a gente tá falando sobre lipedema. A Gabi Barbosa tá aqui ao nosso lado explicando. Gabi, eu queria que você explicasse pra gente agora também, continuando o nosso bate-papo sobre lipedema, se pessoas magras ou pessoas gordas podem ter a doença. Como a gente viu naquela foto, Beatriz, no estágio 1, geralmente são mulheres eutróficas, né, que estão dentro do seu peso. Porém, tem características realmente que numa mulher dessa, como a gente estava conversando, que ela vai fazendo academia, faz dieta e não tem uma melhora no aspecto da pele. Então, por isso essa dúvida, celulite, lipedema? Porque a celulite você vai fazendo o manuseio, seja com a dieta, seja com a academia, outros procedimentos, e realmente vai havendo essa melhora. E com lipedema não, a gente vai ter que realmente entrar com uma dieta específica, ir acompanhando com suplementação, alguns casos com procedimentos estéticos, né? Massagem, drenagem linfática para melhorar a retenção de líquido.
e ajudando a controlar a doença. Eu vou pedir para o Daniel, nosso macho, colocar outra imagem que eu tinha mandado para ele também, que a gente tinha mandado, porque a gente vê até numa pessoa mais magra aí, por exemplo. E a gente consegue entender um pouquinho mais sobre como é que a perna da pessoa está ficando, né? Exatamente, porque, como eu estava falando, tem outra característica que é o joelho triste. Então, se forma uma gordurinha em cima do joelho, como se fosse cobrindo. É um aspecto de uma pele mais flácida. Porque como tem essa questão da fragilidade capilar, tem a falta de oxigenação nessa pele. Então, não chega nutrientes, gerando também a flacidez. E tem pacientes que já foram indagadas se já fizeram a bariátrica, porque é como se fosse similar essa flacidez de tão alta que é. Então, gera um transtorno, ansiedade, depressão nessa mulher. Até em relação a ir para uma atividade física, é complicado porque muitas sentem dores, sentem cansaço. Então, a gente tem que controlar realmente esses sintomas. Perfeito. Quando a gente vê, quando você fala sobre essa questão da flacidez, a gente pergunta, também tem um peso ali? O peso que aquela perna tá pesando Sim, mais? Com certeza. Tá muito inflamada? Tem essa parte também? Não tem qualidade de vida, não é? Vocês viram naquele vídeo que realmente a Tamires, ela não tinha qualidade de vida. Hoje ela já tem uma autoestima, já tem uma segurança, ela já se mostra nos vídeos, porque realmente ela descobriu, ela teve um diagnóstico e fez os procedimentos que era correto para a situação dela. Nos primeiros estágios, você falou que mesmo a pessoa fazendo academia, provavelmente não vai diminuir aquilo ali, Sim. Mas tem como controlar para não chegar em estágios maiores? Com certeza. Melhorando a alimentação, melhorando o intestino. Uma das características também é ser simétrico, então de um lado é igual ao outro. Não é diferente da celulite. Uma celulite de uma perna não vai estar no mesmo local da outra perna. Então, tem várias formas que podem estar conduzindo essa mulher. Vários sintomas aí que você pode estar identificando no seu corpo que pode fazer você precisar procurar ajuda, procurar o profissional, tá bom? E aí essa questão do peso, né, que você falou da qualidade de vida, que Exatamente. A pessoa diminui bastante. E sobre esses tratamentos, a alimentação, ele vai ser um fator que vai acabar inflamando muito o nosso corpo e desinflamando também? Com certeza. Pronto, se uma pessoa tem uma alimentação baseada em industrializados, ela vai realmente se tornar uma pessoa mais inflamada, principalmente, não que todos sejam inflamados, mas aquelas pessoas que têm predisposição. Pronto, uma mulher que passa por esse processo de gatilho do lipedema, ela já tem uma predisposição para ter uma inflamação. E essas células de gorduras, elas liberam citocinas inflamatórias, liberam macrófagos. Realmente, elas estão inflamadas. Então, vai ter que se investigar uma intolerância, uma sensibilidade alimentar, mudar a alimentação e entrar com uma suplementação específica para cada caso. Diminuir o peso, perder gordura, vai acabar ajudando ou tem que ter cuidado com essa parte também? Tem que ter cuidado, porque, pronto, Tamires, ela fazia academia, fazia uma alimentação boa, só que não tinha realmente uma melhora no seu lipedema. Ela emagrecia, não é? Essa parte superior, porém, as pernas, o lipedema não diminui. Então, iniciando, importante eu falar que muitas mulheres só procuram o diagnóstico 17 anos depois de ter iniciado o processo da doença, né? Da doença crônica. Então, muitas vezes, quando se procura 17 anos depois, ela já está num estágio muito avançado. Com certeza, é um fator muito importante falar. Às vezes, no início, acho que a gente consegue pensar que pode ser lipedema, né? Pode pensar que é uma gordura, que é uma celulite mesmo. Às vezes, como você falou, a gravidez também é um ponto, né? A partir daí, exatamente, pode pensar que é o corpo da mulher, como fica depois da gravidez, e fica esse alerta aí pra você. Na internet, eu não trouxe imagens aqui, mas acho que muita gente já ouviu falar dela, da Yasmin Brunet. Sim. Ela participou do BBB e ela falou também que recebeu esse diagnóstico. E muita gente tem comentado sobre a perda de peso, né? Que antes ela era uma mulher, Sim, tinha um corpo de um jeito, e agora ela perdeu bastante peso. E aí é um ponto pra gente
ter esse cuidado, né, até falar sobre isso, que a perda de peso muito grande, pode desencadear outros problemas, né? É importante, sim, falar que essa questão, assim, está muito interligada à mulher em si, né? Para ela, trazia um transtorno para ela, né? Ela não gostava, ou tinha algum sintoma. Então, é respeitar, porém, tendo acompanhamento para que realmente não venha gerar um transtorno alimentar, uma anorexia. Com certeza. E como você tinha falado, o tratamento vai ser com vários profissionais, não é? Isso, pode ser com vários profissionais, com um médico, nutricionista, um esteticista, fisioterapeuta, para estar drenando, fazendo os procedimentos estéticos. E isso tudo vai conseguir amenizar os sintomas. E aí, como você falou também, é uma doença crônica, né? Não vai ter cura. Ao decorrer da vida, vai ter que estar cuidando? Vai ter que estar cuidando, sempre monitorando. Então, a alimentação vai estar sempre tendo que monitorar, sempre também ao médico de forma regular, porque vai precisar estar cuidando para não avançar para um estágio 4, um estágio 5, 3. Com certeza, com certeza. É um problema, então, que vai ter que precisar cuidar ao decorrer da vida. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem verdade ou mito. Então, sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta, já conversamos bastante sobre lipedema e agora a gente vai falar sobre um tema que está bem ligado, principalmente quando a gente fala de uma doença que afeta tanto a autoestima da mulher. Mas para falar de autoestima, de autocuidado, a nossa convidada, claro, que é Andresa Torres, psicóloga e especialista em autoestima. A gente vai falar hoje sobre amadurecimento, o envelhecimento feminino e sobre a aceitação da gente em diferentes fases da vida. Vamos conferir? Mas se a gente vai falar sobre autoestima, autoaceitação, é claro que a nossa convidada é a Andresa Torres, que é psicóloga, especialista em autoestima também. E é sempre um prazer muito grande te receber aqui. Como que o prazer não vai ser meu com uma apresentação dessa, né? Falou em autoestima, chamou a Andresa. E se eu não dormi hoje, Bia, a culpada é você. Mas muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em participar desse programa, porque como já falei de outras vezes, aqui a gente fala sobre saúde de uma forma muito acessível e eu acho que é isso que a gente precisa atualmente. Falar sobre saúde, mas facilitar essa comunicação a respeito da saúde. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Muito obrigada. E hoje a gente falando sobre a saúde de forma mais democrática, como você falou, mas sobre a saúde da mente e muitas vezes de uma mulher que está se sentindo meio esquecida ali, que o tempo está passando, tem muitas coisas para fazer e aí a mente vai amadurecendo, o corpo vai envelhecendo. E como é que a gente pode pensar nesse tempo que vai passando, mas de forma saudável? Primeiro de tudo, cultivar bons hábitos. Não vai ter como a gente falar sobre amadurecimento, sobre envelhecimento, se a gente não falar sobre os hábitos, Bia. Outro ponto importante de falar é que o nosso corpo, eu diria que somos uma farmácia endógena. A gente consegue, de alguma forma, estimular alguns hormônios aqui dentro, de forma cerebral, de forma neurológica, para que isso conduza também o envelhecimento, o amadurecimento, os acontecimentos do nosso corpo. Então, falou em envelhecer de forma saudável, a gente vai ter que observar os nossos hábitos. Sim, a sua mãe estava certa quando ela disse, você não está fazendo nada, está ficando só nesse celular, não está comendo bem, precisa comer feijão para ter força. E, de fato, precisa cuidar de alimentação, dos hábitos e, sobretudo, dos pensamentos. Por quê? Conforme a gente vai crescendo, aqueles pensamentos que tem na nossa cabeça vão se enrijecendo. Então, se eu penso muito que a vida é difícil, eu vou cada vez mais acreditar que, de fato, a vida é muito difícil. E eu vou olhar para todas as situações, buscando confirmações para aquilo que eu penso. Então, se eu acho que a vida é difícil, tudo que me acontecer, eu vou falar, ah lá, tá vendo? A vida é muito difícil, ela não é justa, isso é muito complicado para mim. Já se eu tenho cuidado com esses pensamentos, eu tenho essa noção de que aquele pensamento vai se enrijecer, eu começo a ter mais cautela com o que eu penso. Então, falar sobre alimentação, sobre hábitos, e aí vem sono, atividade física, terapia, relações interpessoais, todo esse conjunto de coisas vai reverberar em um envelhecimento, um amadurecimento saudável. Até porque envelhecer não é amadurecer, né, Bia? É interessante falar sobre isso. Envelhecer, todo mundo envelhece, mas amadurecer é um ponto específico para pessoas que buscam, de fato, esse momento.
A gente precisa aprender a separar aí. Isso. Mas falando um pouquinho sobre essa parte do enrijecimento dos pensamentos, eu não sabia disso. Então, vale aquela parte de quanto mais negatividade eu penso, não questão de atrair, mas quanto mais eu penso, vai acontecendo e eu vou me tornando cada vez uma pessoa mais negativa? Não, e aí sabe o que é interessante? Que a gente ouve muito de forma holística. Eu vou pensar de forma negativa e eu vou atrair. Você vai atrair, mas não é que você vai de uma forma holística, energética. Não é sobre isso. É porque você busca confirmações para aquilo que passa no seu cérebro. Então, se você, enquanto novinha, uma pessoa novinha está lá achando... Por exemplo, se você teve um certo tipo de criação, vai ser difícil que lá na sua vida adulta você refaça essa forma de criar. Por quê? Você viveu aquilo durante muito tempo. Você bateu naquele ponto durante muito tempo, você bateu naquela tecla, você repetiu aqueles mesmos pensamentos durante muito tempo. Então, quando você cresce, você enrijeceu aquela forma de pensar. A pessoa que pensa, por exemplo, nossa, minha vida é muito difícil. Qualquer coisa que acontece, ela busca confirmações para aquele pensamento dela. Então, topei aqui na rua lá. Isso acontece comigo, porque se fosse com Bia não aconteceria. Perdi o emprego, lá. A vida não é justa, isso aqui está acontecendo. A mesma coisa acontece com as pessoas que pensam positivo. Vamos lá, estou sem emprego, mas eu acredito que vai dar certo, eu acredito no meu potencial, eu vou fazer dar certo. O que é que eu vou fazer, Bia? O meu cérebro vai buscar confirmações para aquilo que eu acredito. Então, é muito possível que eu passe no meio da rua assim, buscando vaga de emprego, procurando plaquinhas de onde estão recebendo o currículo. Você pode observar um exemplo claro. Quando você está, por exemplo, quero comprar um sapato rosa, que é algo bem específico. Você começa a ver sapato rosa em tudo que é canto. Mas não é que agora o sapato rosa está na moda, é que a sua mente está buscando o sapato rosa. A sua atenção está voltada para aquilo. Então, cuidado com os pensamentos enquanto ainda é novinho. Porque quanto mais você envelhece, mais rígido o seu cérebro vai ficando. E aqueles pensamentos que já existiam lá vão se solidificando. Isso pode ser um perigo, como também pode ser algo maravilhoso a ser cultivado. Com esses pensamentos ruins se solidificando, com a idade, com o passar do tempo, como é que a pessoa pode trabalhar nisso aí? Se alguém está assistindo e diz, vixe, já foi, já estou mais velha, já passei a vida inteira assim, eu quero mudar. Por onde é que essa pessoa pode começar? Exatamente por esse entendimento de eu preciso mudar, eu tenho algo a mudar. Na Gestalt terapia, que é uma das abordagens que eu utilizo na clínica, a gente entende a cura não enquanto somente a remissão dos sintomas. Então, sinto isso, não sinto mais, agora estou curado. Não. Mas a partir do momento que você sabe de onde você quer sair, ali já iniciou o seu processo de cura. Nossa, já estou na idade mais avançada, já sou adulto, já estou na terceira idade e acho que os meus pensamentos não têm mais cura, entre aspas. Tem, mas vai ser necessário observar o ambiente onde a pessoa está inserida, as influências das pessoas, os diálogos que aquela pessoa tem, o que ela consome enquanto conteúdo. Mas o ponto de partida é saber que ali algo precisa ser mudado. Entendeu isso, daí a gente tem a oportunidade de buscar estratégias, seja diante da terapia, seja diante de relações bem estabelecidas, seja diante de hábitos saudáveis, mas tem como sim. Quanto antes, melhor, mas lá na frente ainda há tempo sim. Sempre dá tempo, né, da gente se cuidar e começar um novo processo para, claro, viver melhor, para viver de uma forma mais saudável. Quando você estava explicando essa parte de se esforçar para pensar mais positivo, de ver as coisas de um outro ponto de vista, às vezes alguém pode estar pensando, mas ninguém é positivo o tempo todo, ninguém é positivo 100%. Mas não é sobre isso que a gente está falando, não é? Até porque uma coisa é você pensar, eu sou positivo. Mas sempre, gente, como? Me ensina. Se alguém souber, aí me ensina. Mas não dá. Você está positivo. E esse é um grande erro, porque a gente imagina, eu sou feliz, eu sou triste. Não, você está. Quando você tira essa rigidez do eu sou, você possibilita o movimento de transição, de dizer, eu estava triste, agora eu estou feliz. Eu estava positivo, passei por momentos negativos, mas logo voltei a me mudar, a me moldar, de alguma forma, a cuidar daquilo que não estava agradável. Então, pensei que não tem mais jeito, não é bem assim. Tem jeito, mas precisa olhar para aquilo e precisa, de fato, se movimentar. Perfeito. O importante é você perceber, como você disse, querer mudar e começar a se movimentar e procurando ajuda de diferentes formas. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, não sai daí que a gente volta já para falar mais um pouquinho sobre saúde.
Já estamos de volta. Hoje a gente está falando sobre saúde mental, sobre um envelhecimento saudável. E claro, a Andresa está aqui com a gente hoje, que é psicóloga. Andresa, no primeiro bloco, você comentou um pouquinho sobre a diferença do envelhecimento e do amadurecimento. Você já disse, são coisas diferentes. Dá para a gente voltar conversando mais um pouquinho sobre isso, para o pessoal de casa até entender. Será que eu estou só envelhecendo e não estou amadurecendo também? Explica para a gente. É interessante. Todo mundo vai passar por mudanças fisiológicas, neurológicas, emocionais, hormonais, todas as pessoas. Agora, aprender com isso, utilizar de fato isso no cotidiano, não é para todo mundo. Por exemplo, o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui frontal do cérebro, ela é a responsável pela tomada de decisões. Ela só vem a amadurecer depois, lá em média dos 25 anos. Antes disso, nós não temos maturidade suficiente para tomar uma decisão de forma madura. Mas a gente tem o quê? Que escolher faculdade, a gente tem que escolher relacionamento, a gente tem que escolher diversas coisas. E a gente não está maduro para aquilo. Daí, por exemplo, uma pessoa que não tem maturidade suficiente ainda escolhe, chega lá na frente e ela vê que não escolheu de forma correta, mas por ter amadurecido, ela entende que não fiz o que eu gostaria, eu vou voltar, vou recomeçar. Já a pessoa que, por exemplo, apenas envelhece, ao invés de usar ao seu favor aquelas mudanças fisiológicas, não, ela simplesmente ignora. Então, lá atrás eu fiz uma escolha errada, porque eu não tinha maturidade suficiente, mas aqui eu já envelheci mesmo, deixa. Ela não aproveita, de fato, aqueles recursos que vão melhorando, lapidando, aperfeiçoando neurologicamente, fisiologicamente, hormonal, emocionalmente dentro de nós. Então, muitas pessoas, ao invés de envelhecerem com maturidade, elas apenas envelhecem. Então, elas sentem a ação do tempo na pele, na cabeça, nos hormônios, em tudo, e elas não aproveitam de fato. Eu diria que o amadurecimento é você extrair tudo de bom que você consegue com o envelhecimento. Já que você não foge do envelhecimento, vamos utilizar ao nosso favor, buscando ali colocar em prática o que de fato vai nos levar a amadurecer. Muito importante ver esse ponto de vista e conseguir se entender e ser honesta com você mesmo, né? Onde é que eu tô nessa Exato. história? Como é que tá a minha evolução? Essa parte do desenvolvimento do cérebro, eu fiz 25 anos recentemente, e aí minha irmã ficou tirando onda comigo. Agora você tá adulta, agora que você vai pensar direito, ela ficou tirando onda comigo. E é uma forma também de tentar se entender, se enxergar e até pensar nas decisões de forma, ou até se enxergar de forma mais leve também, Exatamente. antes desses 25? Bia, eu sou psicóloga, né, e eu, agora não mais, mas eu atendi alguns adolescentes que agora já estão entrando aí na idade jovem, e quando eu os via falando certas coisas, eu ficava, gente, 10 anos atrás eu pensava desse mesmo jeito. E minha mãe tentou me alertar aí, mãe, se você estiver me assistindo, me desculpa, tá, mãe? Um beijo, mãe, mas ela tentou me alertar diversas formas. Andresa, isso não faz sentido. Andresa, isso aqui não é possível. E eu acreditava que era possível, porque na minha mente aquilo era possível sim. E a minha mãe, que era muito mais madura do que eu, estava errada. Daí a gente vai crescendo e vai vendo, gente do céu, eu não tinha a menor maturidade de entender aquilo anteriormente. Eu vi uma frase esses dias que era bem assim. Quando eu era mais novo, eu acreditava que tudo ia dar certo. Por quê? Porque eu era burro. Porque eu era burro, porque não vai dar tudo certo, não é tudo um mar de flores, não é tudo tão positivo assim. Então a gente precisa olhar para as coisas e falar, isso aqui tem tudo para dar errado, mas se houver alguma chance de fazer dar certo, eu vou tentar dessa forma. Não adianta ter só metas, a gente precisa também de métodos. E a gente ignora isso na maioria das vezes, né? Exatamente. Quanto novo, a gente não tem essa clareza, não. Ainda tô rindo do bom. Pois é. Mas é uma forma de se enxergar também. Saindo um pouquinho dessa parte da idade, eu queria que a gente começasse, ou a gente voltasse a falar um pouco das mudanças físicas, porque a gente tá falando da mente, mas se reconhecer depois que as mudanças físicas começam a afetar, também é algo difícil, é algo que afeta bastante a autoestima e como é que a gente vai viver a vida a partir daí. Embora algumas pessoas falem assim, eu não tenho problema nenhum com o amadurecimento, com o envelhecimento, né? Mas isso não reverbera somente na sua forma de se ver. Isso reverbera, por exemplo, mulheres que eram muito bonitas na idade jovem, quando vão amadurecendo, vão perdendo aquela elasticidade, vão perdendo o colágeno, e elas já não recebem mais tanta cantada, tantos olhares, tantas oportunidades de emprego, digamos assim. Ela não recebe mais da mesma forma, e ela sente aquele baque. Ela não se vê mais Embora ela fale para si que
Não importa a questão estética, as relações interpessoais também são afetadas de acordo com o envelhecimento. Então, fortalecer a sua mente para saber que, embora o meu corpo não seja mais o mesmo, o meu cérebro tem a tendência de ser cada vez melhor, ter essa clareza pode te dar a possibilidade de envelhecer com mais conforto. De, ao invés de querer lutar contra, e lutar contra o envelhecimento não é, por exemplo, colocar botox, melhorar algumas feições que não estão sendo satisfatórias para você. Não é sobre isso. Isso aí você está lapidando o corpo que é seu. Mas lutar contra o envelhecimento no fato de você se recusar a estar diante das suas mudanças, diante das pessoas que agora fazem parte do seu novo ciclo mais maduro e, por diversas vezes, se contradizer no sentido de mas todo mundo vai envelhecer, mas eu não quero envelhecer, mas eu não quero ser vista dessa forma, eu não quero ser deixada para trás. E aí, muitas vezes, nós não temos controle a respeito disso. Mas se há alguma coisa que você pode sim controlar, pode sim cuidar, isso é a sua mente, só você tem acesso. E, por favor, o quanto antes, seja você novo, eu nem estou perto de amadurecer ainda. Começa agora, tá? Depois você me agradece. Comece mais cedo, que é melhor. E ainda assim, quando os baques da vida vier, ainda vai ficar perdido, muitas vezes sem saber como reagir, e vai aprendendo aos poucos, né? Exato. E aí, quando a gente está falando sobre essa questão de procurar terapia, de tentar se esforçar para pensar mais positivo, são formas de a gente começar a desenvolver uma autoestima, uma autoaceitação ao decorrer da vida? Sim, com certeza. Como a gente começou essa conversa falando, cuidar dos hábitos. E os hábitos vão entrar aí toda forma de alimentar a sua forma de viver. Seja alimento de comida, seja alimento da mente, seja alimento de exercícios que você faz para alimentar o seu corpo e lembrar que o seu corpo é uma farmácia. Se você quer liberar dopamina, você tem como. Se você quer liberar ocitocina, você tem como. Endorfina, você também tem como. Adrenalina, cortisol, melatonina, enfim. Você tem como induzir o seu corpo a fazer aquilo ali. Se você tem essa concepção, se você tem essa consciência, não deixe de utilizar ao seu favor. O quanto antes, cuide da sua alimentação, cuide de exercício físico, cuide do seu sono. Muita gente ignora o sono. Não dá em nada o sono, mas é no sono que o seu cérebro tem a oportunidade de regenerar, de alguma forma armazenar as informações que você absorveu durante o dia. Durante a noite, se você não tem um sono bom, você acorda com o seu cérebro cansado. Você fica mais irritado, você fica com muito menos paciência, você fica com menos foco, sua memória fica prejudicada. Então, aqueles hábitos que a gente quer que estejam, de fato, bons lá na frente, a gente precisa cuidar hoje. Tem uma frase que diz assim, Bia, o seu futuro começa hoje. Porque não tem como você esperar que daqui a 5 anos você esteja de tal forma, se, daqui a 5 anos eu vou olhar. Então tá, se daqui a 5 anos é que você vai começar a olhar, espere o resultado daqui a 10 anos, não daqui a 5. Precisa utilizar de forma realista os hábitos e as estratégias que a gente tem disponíveis aí ao nosso favor. Quando a gente fala desses hábitos, os benefícios, você consegue falar de forma bem simples, né? Que vai ser melhor foco, mais tempo de vida, mas esses hábitos, eles também vão influenciar na forma que a pessoa se enxerga perante o outro, nas suas relações interpessoais? Com certeza. Esses dias uma paciente falou assim, eu estou me sentindo muito massa. Eu estou me sentindo... E eu falei, o que você fez? Ela, fui um dia para a academia e terminei de ler um livro que eu estava enrolando há mais de ano. Você está se sentindo massa? Tô. E eu assim, é isso, garota. É isso que eu quero que você faça. Por que você está se sentindo massa? Porque eu me comprometi comigo e eu fiz. Porque eu disse que eu ia fazer e eu realmente fiz. Porque eu estive cansada no final do dia, mas não foi de ter procrastinado, foi de ter, de fato, ido. Então, a partir do momento que ela exerce essas benfeitorias para ela, ela também se enxerga de uma forma diferente no mundo. É daí que é tão importante a gente falar sobre a autoestima de uma forma clara, Bia, porque as pessoas imaginam que a autoestima é aquilo que eu olho no espelho e gosto ou não, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a forma que eu trato, com os hábitos que eu alimento. E, de acordo com os hábitos que eu alimento e a forma que eu me trato, vai ser também a forma que eu me entrego para o mundo. Então, se eu me sinto bem, se eu me sinto uma pessoa capaz, confiante, segura, é assim que eu vou me relacionar com você. Já se eu não tenho confiança nem em mim, se eu prometo que vou e não vou, quando você me prometer que vai, Bia, eu não vou acreditar. Porque eu vou imaginar que você é igual a mim, promete e não cumpre. Então, as minhas relações interpessoais também serão afetadas de acordo com a forma que eu me trato. Isso é muito importante de observar.
É muito importante você entender que a autoestima é muito maior que isso, como você Sim. explicou. É muito mais do que gostar do que ver no espelho, que é muito importante. É muito importante. Mas Faz é muito parte mais. também, mas para chegar até lá, você vai ter que ter dedicado atenção, energia, tempo, enfim. É um muitas combo coisas muito pra grande, chegar lá. né? Exatamente. É isso mesmo, pessoal. O programa recheado de informação voltado para o público feminino. Espero que você de casa tenha gostado e aproveitado tanto quanto eu, tanto quanto a gente que faz esse programa acontecer. A gente tá ficando por aqui, mas amanhã nosso encontro tá marcado, viu? Sempre às 8h30 a gente se reúne aqui para falar sobre saúde. E é claro que eu aguardo por vocês. Mas amanhã, sexta-feira, a gente vai conversar sobre a ciência ABA, análise do comportamento aplicada, que é a ciência que é utilizada nas terapias, muitas vezes para crianças que têm diagnóstico de TEA, o transtorno do espectro autista, e outras crianças também que não têm esse diagnóstico. Mas amanhã a gente vai receber a psicóloga Ana Raíze para falar mais sobre a ciência ABA e sobre esse processo aí do diagnóstico e de todo o acompanhamento. Eu aguardo por vocês então, viu? Um excelente dia e a gente se encontra amanhã. Até mais!